Os casos de violência doméstica dobraram neste ano. Para a polícia, o que tem aumentado é a coragem da população de denunciar. Na semana passada, um menino de 2 anos foi morto na região pelo padrasto. Só depois do crime, o Conselho Tutelar foi informado que a criança vinha sofrendo agressões. A denúncia é importante e pode ajudar a salvar vidas, já que a maioria das agressões acontece dentro de casa e as vítimas acabam sem saber onde pedir socorro. Esta jovem, que prefere não mostrar o rosto, foi vítima de violência doméstica durante toda a infância. Ela conta que as agressões cometidas pelo pai aconteciam dentro de casa e que não sabia a quem pedir ajuda. Era muito doído, assim. A cena era desesperadora. Ele não batia só na gente, mas batia na minha mãe também. E isso machucava muito. A violência deixou marcas no rosto e nas mãos por queimaduras e lembranças dolorosas que ela tenta esquecer. Até hoje eu faço terapia. Eu tenho que fazer terapia. As consequências que trazem são absurdas, assim. Desde dos comentários, porque o pessoal comenta na escola, né? Ah, ele apanha. Ah, ela é espancada. Ah, não sei o quê. Então a denúncia tem que ser feita. Daniel foi espancado e sofreu abuso sexual. A criança ainda foi arremessada contra a parede. O menino morava com a mãe, o irmão de 5 anos e o padrasto. A mãe trabalhava na hora que o crime aconteceu. O homem confessou o assassinato e está preso. Os moradores da pequena cidade estão inconformados com tanta crueldade. Emocionada, a avó da criança pede por justiça. Eu queria implorar para as autoridades não deixar continuar isso acontecendo. Um dia ele apareceu com a cabeça roxa, machucada. Aí disse que tinha caído e ela não viu. Esses dias mesmo ele veio ali com suspeita de... Dizia ela que era de convulsão. Pode ir no posto ver a ficha, quantas entradas ele deu ali, entendeu? Segundo o coordenador do Conselho Tutelar de Nova Aliança, nenhuma queixa foi feita. Se alguém teve conhecimento, ou parte de parente ou vizinhos, não chegou denúncia no conselho. Quem teve conhecimento, presenciava tal fato, sim, é considerado como negligência, sim. Os casos de violência contra crianças quase dobraram nos últimos 2 anos. É o que mostra um balanço do Conselho Tutelar de Rio Preto. São 1.180 casos em 2011 contra 2.280 até outubro deste ano. O número de vítimas encaminhadas pelas unidades de saúde à polícia também aumentou. Foram 262 notificações em 2010, 423 em 2011 e 261 até junho deste ano. O que nós estamos presenciando, observando, é que a criança é alvo dos desequilíbrios, da fúria de quem a agride. A mãe ou o pai não age como um meio de correção. Não, desabafam todas as suas frustrações em cima dessa criança indefesa. Para tentar combater essa estatística, é preciso quebrar o silêncio. Existe o Disque 100, nós temos recebido muitas denúncias através do Disque 100 e todas estão sendo checadas. Então, se a pessoa não quiser se identificar, sabe, ou ligue para a delegacia, Conselho Tutelar ou para esse Disque 100. E em Araçatuba, a Delegacia da Mulher vai investigar um suposto caso de pedofilia. O pai de um menino de 13 anos fez a denúncia. O adolescente contou que um vizinho de 64 anos chamou ele e alguns amigos para jogar videogame e praticou abusos. Os outros meninos estariam com vergonha de contar aos pais o que aconteceu. O suspeito foi chamado na delegacia e até chegou a prestar depoimento, mas foi liberado porque não existe flagrante. Bom, para falar sobre violência contra criança e adolescente, nós convidamos a psicóloga Kátia Ricardi Abreu. Kátia, obrigado pela presença. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Kátia, vamos falar dessa questão da vergonha. Isso é um problema muito grande, né, para chegar a identificar aí os autores desses crimes. Geralmente a criança sente medo, sente vergonha, porque o diálogo não está aberto, não está incentivado nesse esquema familiar. Os pais são figuras de autoridade para essa criança, de tal forma que ela não se sente à vontade para relatar o que é que está acontecendo. E como os pais podem
melhorar essa relação e abrir espaço para que o filho que sofra abuso ou que tenha passado por uma situação parecida possa contar isso para eles sem nenhum problema? A primeira coisa é não julgar, não colocar de castigo, não colocar a culpa na criança como muitos pais fazem, achando que a criança fez alguma coisa de errado. Deixar a criança à vontade, dar proteção e nutrição para que essa criança possa se desabafar. E procurar o maior número de informações possíveis para que possa ser tomada alguma atitude em relação ao abusador. Kátia, mesmo que a criança não fale, ela apresenta alguns sinais, o comportamento muda. Qual que é essa mudança exatamente? O que você pode falar sobre isso? Geralmente a criança manifesta alguma mudança comportamental, ou ela muda o apetite, fica com insônia, apresenta mudança de comportamento principalmente na escola, enfim. A mãe, o pai, quem convive com a criança percebe que alguma coisa está diferente. E aí é o momento de abrir esse diálogo. O que os pais podem fazer é acompanhar, monitorar, né, os seus filhos. E hoje, essa vida que a gente tem, essa vida moderna, leva pai e mãe a chegar em casa muito cansado do trabalho e nem mal conversar com o seu filho. E uma outra coisa grave que acontece é menosprezar a capacidade da criança de dizer a verdade. Os pais acham sempre que a criança é muito pequena, não entende nada e o que ela está falando ela fantasiou quando ela está enviando informações na linguagem própria dela, né, de criança. Tem que estar atento a isso, então, tudo isso. Exatamente. E como que os pais podem chegar a descobrir isso? Ou só um psicólogo consegue, de repente, tirar isso da criança? Porque muitas crianças têm vergonha, outras negam, outras dizem a verdade e os pais não acreditam. Então, como chegar a um consenso? Precisa de ajuda de um especialista? Olha, a sensibilidade dos pais consegue tirar informações da criança sobre isso mais do que qualquer psicólogo. O que acontece muitas vezes é que os pais ficam confusos e aí pedem a ajuda do profissional para confirmar essas percepções que eles tiveram baseados na sua intuição. Mas para isso, eles precisam estar em sintonia com o filho. Perfeito. Kátia, muito obrigado pela entrevista, por ter aceito o nosso convite. Uma boa tarde para você. Obrigada, Kátia. Obrigada.